Olá pessoal, eu me chamo Amanda Rodrigues e você está assistindo o mini curso Orçando em 5 Passos, onde o objetivo é ensinar você a dar os seus primeiros passos dentro do programa Cisplo. E nessa videoaula você vai aprender a preencher adequadamente os dados de capa do projeto e assim criar um novo orçamento dentro do programa Cisplo. Então vamos lá, nós vamos acessar o programa. E nessa próxima tela, nós vamos selecionar o ambiente operacional multibanco, tá certo? Através do comando selecionar. Na tela de menu principal, nós vamos utilizar nesta videoaula o módulo de orçamento de obras. Então, você vai selecionar utilizando um duplo clique, tá ok? No módulo de orçamento de obras. Nessa próxima tela que aparece aqui ao lado, vão ficar listados todos os projetos de vocês, todos os orçamentos que você criou até agora. E para incluir um novo orçamento dentro do teu programa, você vai executar o comando incluir na barra inferior de comandos. E será exibido para você esta tela de dados de capa do projeto, tá bem? E nós vamos preenchê-la agora adequadamente, vou te ensinar. E ela te pede algumas informações básicas sobre esse novo orçamento, essa nova licitação que você quer criar. A primeira informação que ele te pede é quem é o contratante. Então nós vamos criar uma obra fictícia aqui, onde o meu contratante seja a Terceira Onda Serviços Limitada, tá ok? O projeto, vou criar um projeto aqui fictício, concorrência 007 de 2016, por exemplo, tá ok? E a próxima informação que ele te pede é a unidade. Essa unidade diz respeito a um local de implantação, uma cidade, um bairro, uma rua, onde você possa identificar o local da tua obra, tá certo? Eu vou colocar aqui que o nosso local de implantação é Belém. Certo? Ela serve meramente para efeito de listagem, tá ok? Para ordenação do teu orçamento. Aqui nesta lista, olha só. Perceba que tem uma coluna unidade onde você pode ordenar os teus projetos por unidade, tá bem? Então vamos voltar aqui para o nosso preenchimento. Logo ao lado ele atribui um código para esse seu orçamento, tá certo? Então o nosso código aqui é o orçamento número 10 dentro do ambiente SIM, que é o nosso ambiente multibanco. Tá certo? Essa informação você não pode mudar. Tampouco você vai conseguir mudar este quadro de acervo. Perceba que ele está com uma tarja cinza mais escuro, então é de preenchimento automático do programa Cisplo. Assim sendo, a gente vai pular para o próximo quadro, que é o quadro de prazos. Ele pergunta para você aqui qual é a data da sua proposta. Eu vou colocar aqui que seja o dia 22 do 11 de novembro de 2016. Pronto, é a data da minha licitação, tá ok? Depois ele te pergunta qual é o tipo de período que a sua obra vai ser executada, o tipo de período e a quantidade de períodos. No Cisplo você tem a possibilidade de organizar a tua obra, a execução dela, né? Planejar, montar o teu cronograma nos seguintes períodos: meses, quinzenas, semanas e dias, tá certo? Conforme você classificar aqui o teu tipo de período, o seu cronograma será organizado também nesse mesmo tipo de período. Então eu vou dizer aqui para o meu programa que a minha obra vai ser executada em 2 meses, tá ok? Escolhi o tipo de período meses e a quantidade de meses são 2. Em seguida ele me pergunta qual é a moeda deste orçamento. Você tem a possibilidade de trabalhar com qualquer outro tipo de moeda dentro do programa Cisplo. Basta você colocar o nome desta moeda no singular, o nome dela no plural e o valor dela em reais, tá ok? E na hora do cálculo, o Cisplo executa a conversão para você. No quadro ao lado, nós temos o quadro de parâmetros. Esses parâmetros são parâmetros de impressão tão somente, tá certo? Se você marcar aqui a opção Converte para minúsculo, a descrição dos suprimentos do seu orçamento ficarão com a primeira letra maiúscula e o restante tudo minúsculo, tá certo? Somente na hora de imprimir. Se você marcar esta segunda opção, Imprime logotipo,
No cabeçalho do seu orçamento vai vir com a logomarca da tua empresa, tá certo? Da empresa que comprou o programa Cisplo. Você pode aprender um pouco mais sobre isso, sobre a formatação desse cabeçalho, na videoaula anterior, tá certo? Onde a gente fala sobre a manutenção das bases de dados. Então vamos para a próxima informação. Perceba aqui que esse próximo quadro de informações de cálculo também está com uma tarja cinza, portanto ela é de preenchimento automático, assim como o complemento do cabeçalho dos relatórios, tá certo? Esse complemento vai ser preenchido com as suas informações de preço, tá certo? Essas informações a gente vai dar para o programa aqui nesse quadro ao lado daqui a pouquinho, tá certo? E ele automaticamente vai vir aqui para o complemento do cabeçalho dos relatórios. Então, o próximo quadro aqui é de legenda, onde o Cisplo está sugerindo para você uma legenda padrão. Você pode mudar essa legenda a qualquer momento, isso não está engessado, tá bem? Isso é só uma sugestão. Atente que, quando você substituir por uma nova legenda, por uma nova palavra, este substantivo precisa ter um artigo acompanhando, tá certo? Então, se sua palavra for masculina, o teu artigo precisa ser masculino, tá certo? E assim você vai concordando os gêneros das suas palavras, tá ok? Então vamos aqui para o próximo quadro, e esse é o quadro mais importante do preenchimento dos dados de capa do projeto, porque ele vai influenciar diretamente no preço do seu orçamento, tá certo? Então vamos começar. Com o Cisplo, você tem a possibilidade de trabalhar com dois tipos de preço: o preço local e o preço tabelado. Qual é a diferença entre o preço local e o preço tabelado? Simples. Se você utilizar o preço local, o Cisplo permite que você modifique os preços dos suprimentos dentro do teu banco de dados. Eu tenho um preço X e por alguma razão eu preciso trocar esse preço de X para Y. Então, no preço local, eu consigo mudar de X para Y sem problema algum, tá certo? Então, o preço local, ele permite com que eu troque os preços dos suprimentos, seja ele qualquer tipo de suprimento. O preço tabelado, por sua vez, ele jamais vai permitir com que você altere qualquer preço de suprimento. Por quê? O preço tabelado, você está referenciando o seu preço com algum órgão oficial. Portanto, se você modificar o preço coletado por este órgão oficial, você vai estar falsificando esta informação. Você vai estar colocando um preço que você coletou e dizendo que foi o órgão que cotou este preço. E isso não é verdade. Portanto, ao utilizar o preço tabelado, você jamais vai conseguir modificar preços de suprimentos, tá certo? Então, perceba. O preço local, ele vai ser utilizado por aquelas empresas que participam de licitações, participam de concorrência, tá certo? Que precisam modificar os preços dos seus suprimentos, dos seus insumos, para se tornarem competitivas no mercado. O preço tabelado, por sua vez, vai ser mais utilizado por aquelas empresas que montam termos de referência para licitação, tá certo? Que vão montar o edital da licitação, que precisam que os preços sejam coletados por órgãos oficiais. Então essa é a diferença aqui básica entre o preço local e o preço tabelado. O preço tabelado, a gente ainda tem três tipos: tabela sem encargos, tabela com encargos desonerados e tabela com encargos onerados. Qual é a diferença desses três? Vamos começar aqui diferenciando o desonerado do onerado. A diferença desses dois tipos de preço está tão somente no INSS. O preço com encargos onerados, o INSS, ele vem cobrando na folha de pagamento do teu funcionário. Ele vai onerar o teu funcionário. Ele vai ser descontado do teu funcionário. O preço tabelado com encargos desonerados, ele vai descontar o INSS do faturamento da sua empresa, tá certo? Então, você pode consultar o acórdão do TCU para saber quais são os percentuais atuais que você deve utilizar para desoneração e oneração. O preço tabela sem encargos, por sua vez, não quer dizer que ele está sem encargos sociais, tá certo? É porque ele não vem com encargos sociais embutido na sua composição de preço. Ele vem com um preço mínimo, um preço de custo, o preço do sindicato para sua mão de obra,
tá certo? Por isso que ele está aqui com essa nomenclatura de 100 encargos, porque o tabela com encargos desonerados e onerados, ele já vem embutido os encargos sociais, respectivamente para desoneração e oneração. Então, essa é a diferença básica dos preços tabelados. Para a gente entender melhor essa diferença entre os tipos de preço, eu preparei um arquivo onde podemos visualizar melhor e entender melhor essa diferença de preço. Então, nós temos aqui uma lista de mão de obras, tendo em vista que o encargo social só se aplica à mão de obra, tá certo? E aqui ao lado nós temos 3 colunas de preço. A primeira coluna é o preço do sindicato, é a coluna de preço mínimo, um preço de custo, tá certo? Aquela sem encargos sociais. Logo ao lado nós temos a coluna de preço com encargos desonerados, é aquela coluna que vem com INSS cobrado no faturamento da sua empresa. Tá certo? E por último, nós temos o preço com encargos onerados, que com INSS cobrado na folha de pagamento do seu funcionário, tá certo? Além disso, eu estou te mostrando aqui ainda os encargos sociais de juristas que foram aplicados nessa tabela. Então, veja bem. Se nos dados da capa do teu projeto você preencher preço local ou preço tabelado sem encargos sociais, você estará utilizando o preço desta coluna mínima, tá certo? Se você marcar o preço tabelado com encargos desonerados, você vai estar utilizando esta coluna de preço médio, um preço intermediário entre os 3 tipos de preço aqui, tá certo? Se você marcar o preço com encargos onerados, você vai estar utilizando este último preço, o preço máximo da sua mão de obra. Trazendo para a sua realidade, se você for uma empresa privada, você vai optar aqui pelo preço do sindicato, preço local ou tabela sem encargos. A diferença é que com preço local você consegue ajustar os preços do suprimento e o preço tabelado, por sua vez, você não vai conseguir ajustar estes preços. Se você for uma empresa que monta termos de referência para licitações, então você vai utilizar um desses 2 tipos de preço, com encargos desonerados ou onerados, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso programa e continuar com o preenchimento dos dados de capa do projeto. Nesse nosso exemplo, nós vamos utilizar o preço tabelado com encargos desonerados. E perceba que quando eu marco qualquer tipo de preço tabelado, eu preciso dizer para o programa qual tabela de preço eu vou utilizar como base. Então, aqui, clicando na tela de tabela, na caixa de diálogo de tabela, ele abre as opções para mim. Então, são essas tabelas que eu tenho dentro deste modelo de programa e eu vou selecionar aqui a tabela do SINAP. Eu vou trabalhar com o SINAP do Pará e vou dizer qual é o mês de referência. Então, vou utilizar aqui o mês de agosto de 2016, tá certo? 2016-08. E aí, quando eu termino de preencher, ele pergunta se eu desejo atualizar os percentuais com os dados da tabela externa. Se eu disser que sim, ele vai automaticamente preencher os percentuais de jurista e de mensalista com encargos desonerados da tabela do SINAP do Pará de agosto de 2016, tá certo? Se você disser que não, ele não preenche as informações e deixa em branco, e aí você preenche aqui os seus percentuais da sua empresa, tá bom? Os percentuais que você quer utilizar. Logo abaixo, eu tenho a opção Utiliza a descrição da referência. Se eu marcar esta opção, a descrição dos serviços da minha planilha orçamentária vão ficar exatamente iguais à descrição das composições de preço unitário que eu utilizar para esta planilha, tá certo? Eu recomendo aqui você não marcar essa opção, deixar do jeito que a sua planilha foi digitada, tá certo? Para não haver confusão ou divergência, tá bom? Então, vamos passar aqui para a próxima opção, que é o ajuste e arredondamento no cálculo. Essa opção a gente vai marcar sim quando a gente estiver trabalhando com o SINAP. Por quê? Para chegar no valor unitário das suas composições de preço, o SINAP, de maneira interna, utiliza mais de 2 casas decimais para compor os preços dos seus suprimentos. Porém, quando ele publica essa relação de preços de suprimentos, ele corta, reduz para 2 casas decimais, fazendo com que alguns desses suprimentos, não são todos, fiquem com uma certa diferença de preço de centavinhos.
entre o preço da composição e o preço externo publicado pelo órgão. Esse preço externo que você tem acesso. Em virtude disso, no programa Cisplo você tem a possibilidade de resolver este problema, tendo em vista que os suprimentos são comprados com 2 casas decimais, exceto a gasolina, todos os outros suprimentos de meu conhecimento são comprados com 2 casas decimais. Então, de maneira geniosa, o Cisplo realinha o consumo da sua mão de obra dentro das composições para sanar essa diferença de centavos entre o preço da composição e o preço externo publicado pelo órgão. Quando o seu preço da composição está centavos abaixo do preço externo do órgão, do SINAP, isso é bom para você está em vantagem, de certa forma. Mas quando o seu preço está centavos acima, você já entra em desvantagem. Então, para isso, você executa o ajuste e arredondamento no cálculo, fazendo com que o Cisplo automaticamente mexa ali no consumo da mão de obra, nas casinhas ali decimais do consumo da mão de obra, para forçar o seu preço da composição chegar no preço externo do órgão publicado aqui, que no caso é o SINAP. Já que nós propomos essa solução para você, de ajuste e arredondamento no cálculo, o programa Cisplo, diferente de outros programas do mercado, você consegue imprimir as suas composições de preço unitário sem problema algum. Então, todas as vezes que você utilizar a tabela do SINAP, para que os seus preços batam com o preço externo publicado pelo órgão, você precisa ajustar e arredondar o seu cálculo. As outras tabelas não precisa arredondar no cálculo. Ok? Então vamos para a próxima opção de incide encargos sociais complementares. O que é isso? O SINAP ele mudou o jeito como ele enxerga a mão de obra dentro das composições de preço unitário. Antigamente, você tinha um suprimento de mão de obra, um pedreiro, e esse pedreiro tinha um custo de hora X, tá certo? Porém, para que aquele pedreiro esteja trabalhando legalmente na minha obra, eu preciso garantir a ele alimentação, seguro de vida, transporte, exame médicos, seguro, ferramentas. E essa série de suprimentos que vão dar base para essa mão de obra, para esse pedreiro, eles eram contabilizados no BDI. Hoje não é mais assim. Hoje, a tua mão de obra ela é tratada como composição de preço unitário, uma composição de pedreiro com encargos complementares. Dentro dessa composição de pedreiro, você tem, além do suprimento chamado pedreiro, com a hora X, você tem outros suprimentos que vão dar suporte para essa mão de obra, que são esses que eu citei: alimentação, exame médico, seguro de vida, transporte, ferramentas, EPIs e por aí vai. Tá certo? Então, esses suprimentos que dão suporte à minha mão de obra são chamados de encargos sociais complementares. Então, em cima da minha mão de obra, além dos encargos sociais, eu tenho os encargos complementares quando ele se tratar do SINAP, tá bem? No Brasil, eu acho que é só o SINAP e o ORCE que trabalham com esse modelo de composição de mão de obra, tá certo? Os demais, eles continuam colocando ou no BDI ou nos encargos sociais, tá certo? Então, quando se tratar do SINAP, nós vamos marcar a opção em si de encargos sociais complementares, sim, para que os suprimentos que dão suporte para a minha mão de obra se juntem com esse suprimento de mão de obra e formem uma composição de preço de mão de obra. Além disso, eu ainda tenho os percentuais de BDI para aplicar para material, equipamento e mão de obra, tá ok? Esses percentuais já são conhecidos de vocês, então eu vou preencher aqui um percentual de 25%, por exemplo, para material, equipamento e mão de obra, tá certo? Tem situações que eu posso utilizar o percentual de equipamento mais baixo, em relação ao percentual de material e mão de obra. Por isso que a gente não coloca um BDI geral, a gente coloca sempre separado, tá bom? E aí nesse quadro de baixo, está escrito assim, prioridade dos bancos de dados para cálculo, você vai marcar quais são os bancos de dados que você deseja utilizar neste orçamento.
Perceba que por conta da tecnologia multibanco, eu posso utilizar várias composições de preço de órgão diferente e calcular com uma tabela de preço principal, que no nosso caso a gente escolheu aqui a tabela do SINAP, tá certo? Mas isso não impede que eu utilize composições do CEOP, do OSSE e do DENIT do meu orçamento. Para isso, eu preciso marcar que eu quero utilizar a tabela de preço do CEOP e, ao terminar de marcar, eu vou executar este comando com uma folha, aqui em uma mão escrevendo, para eu dizer para o programa qual é a UF desta tabela e qual é o mês de referência que eu vou utilizar nessa tabela. No nosso caso aqui é de abril de 2016, tá certo? Então, as composições de preço do CEOP do Pará serão utilizadas com os preços de abril de 2016. E aí, utilizando a seta vermelha para baixo e para cima, você vai ordenar qual é essa prioridade. Então, primeiro eu quero utilizar as composições do SINAP, e depois eu quero utilizar as composições do CEOP. Depois eu quero utilizar as composições do OSSE, por exemplo. Então você marca aqui qual é o F e a referência e joga o OSSE como sua terceira opção. E por último, você vai utilizar aqui o DENIT, tá bem? Faça o mesmo processo para todas as tabelas que você quer utilizar. E ordene também na sua ordem de prioridade. Então, se você utilizar uma composição do DENIT no seu orçamento, aquilo que ele encontrar de suprimento com a mesma descrição e a mesma unidade na tabela do SINAP, ele vai calcular com os preços do SINAP. Se ele não encontrar no SINAP, ele vai procurar no CEOP, no OSSE, e se ele não encontrar em nenhum dos outros bancos suprimentos com a mesma descrição e mesma unidade, então ele vai deixar com o preço do DENIT, tá certo? Terminou de preencher estes dados de capa do projeto, você vai executar o comando gravar localizado na barra inferior de comandos e ele vai levar para você para nossa área de trabalho, onde a gente vai fazer o nosso orçamento, este orçamento que a gente acabou de criar. Tá certo? Então a nossa aula termina por aqui. Eu espero que você tenha compreendido, espero que eu tenha te ajudado. E eu recomendo que você assista às próximas videoaulas. Continue neste mini curso. Tchau, tchau e até mais.